Let's dive right into the Word of God. The law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. It's amazing. Just recently I was listening to pregação e fiquei maravilhado que tem pessoas pregando fortemente, falando ainda sobre a lei, voltando para a lei, não entendendo o propósito pelo qual Deus deu a lei. Eu sou pela lei, pela razão pela qual Deus deu a lei. Certo? Deus não deu a lei para sermos justificados por ela. Deus deu a lei para que todos sejam culpados. E parece que nos esquecemos que a lei foi dada por Moisés e graça e verdade vieram por Jesus Cristo. Moisés foi um servo na casa de Deus, mas Cristo é o Filho de Deus. E a Bíblia diz, palavras de Jesus mesmo, o servo não fica na casa para sempre, mas o Filho habita para sempre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas ainda assim parece que nós estamos desprezando a graça, o Filho, certo? Favorecendo o servo Moisés. Lembra quando o bebê Jesus foi levado ao templo por seus pais? Havia ali um homem de Deus, um profeta chamado Simeão. O seu nome Simeão quer dizer ouvir, ou Shema em hebraico. Se você perguntar a um judeu sobre Shema, ele vai dizer, ouve, ó Israel, Shema Israel, certo? O Senhor é o único Deus, então deverás amar o Senhor de todo o coração, alma e entendimento. O resumo de toda a lei está no Shema. Este homem era idoso, e a lei já era velha, já tinha 1500 anos, desde que ela foi dada ao povo de Israel no Monte Sinai. Jesus foi levado ao templo, então, pelos seus pais, e Simeão, representando a lei, abençoou os pais, mas não abençoou o bebê. Por quê? Porque o menor é abençoado pelo maior, e você não pode abençoar o maior. Então ele abençoou os pais. Então a Bíblia diz que ele falou essas palavras ao Senhor: Senhor, agora despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram o teu Yeshua em hebraico, tua salvação. Então a lei estava dizendo assim: despede o teu servo em paz, já servi meu propósito. Agora Yeshua chegou e os meus olhos o viram, a tua salvação, o teu Yeshua, literalmente. E depois que a lei saiu, Ana chegou, e aquela mulher, Ana, que é Hana, que quer dizer graça, disse para todos que estavam ali no templo: olhem, este é o menino, certo? O menino que vai trazer a redenção. Ou seja, quando a lei foi embora, a graça chegou para proclamar que ele é o escolhido. Amém? Então a razão e o propósito para a qual Deus deu a lei não era para que o homem fosse justificado por ela, ou fosse abençoado por ela, para que o homem que se orgulhava das suas próprias ações, e este é o problema hoje até mesmo nas nossas igrejas, certo? O problema de confiar nas suas próprias ações. E a lei era uma forma de justiça própria. A justiça própria é a mãe de todos os pecados. O pior pecado que você pode cometer aos olhos de Deus é a justiça própria, porque produz todos os outros pecados. Se você ver o pecado original, você vai ver que Eva foi tentada a assassinar Adão? Ou foi algo que foi um ato moral muito óbvio, que seria um pecado moral? Mas foi o pecado que originou todos os outros. Foi uma tentativa do homem tentar ser como Deus com as suas ações. O homem já tinha sido feito à imagem de Deus. E essa tentativa, então, negava aquilo que Deus tinha falado que você era. Está me ouvindo? O homem tentando, pelas suas ações, ser aquilo que Deus já tinha falado que ele era. Esse ato de justiça própria quer dizer: Deus, eu não confio em ti. Eu tenho que defender os meus próprios interesses. Eu tenho que produzir algo para mim mesmo. E olha, Deus, eu já tenho muita bondade em mim mesmo. Eu já tenho justiça própria. E os homens ainda vão assim diante de Deus como juízes. Ou seja, se você for diante de Deus como juiz, você sabe que é o seu fim? Sabia? É tentar ir diante de Deus como juiz e tentar produzir a sua própria justiça, tentar produzir a sua bondade. Esse é o nosso problema. Porque quando você tenta isso, você está dizendo: eu vou diante de Deus como juiz. A tentativa de produzir justiça ou bondade própria é dizer, em essência, eu estou diante de Deus como juiz. Mas Deus também não quer ficar na sua frente como um juiz. Ele quer estar diante de você como seu justificador. E esta foi uma lição que Jó teve que aprender. Sabe, Jó aprendeu essa lição de maneira difícil.
E Deus não enviou aqueles problemas, foi Satanás, e sabemos disso. E Jó disse aquilo que eu temia. Em Jó capítulo 3, me sobreveio o que era aquilo que ele temia. O que era que Jó temia? Se você olhar bem, em Jó no capítulo 1, você vai ver que ele fez alguma coisa todo dia de manhã. Certo? Todo dia ele fazia isso continuamente. A Bíblia diz que Jó, no capítulo 1, sucedia, pois, que decorrido o turno de dia de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Ou seja, Jó não descansava na promessa de Deus. Jó estava tão preocupado, na verdade, com o pecado. Ele pensava no pecado e levou a um lugar de ficar preocupado com seus filhos, e ele ficava com este temor no coração, porque a justiça própria engana todo mundo. Ele se preocupava com o pecado dos filhos e não os dele. O sacrifício não era para ele. Então, na verdade, ele sentia medo, mas o medo não era a raiz. A raiz do problema era a condenação. A justiça própria. Agora, como podemos dizer que nós temos justiça própria? A mãe dos pecados. No momento que você sente condenação. Se você se condena, é porque você tem andado na justiça própria antes de tudo isso. De alguma forma, de alguma maneira, de algum jeito, você tem andado na justiça própria e agora você está com medo. Certo? Ou seja, o medo realmente trouxe esse problema. Não só o medo, não se preocupe, era o que ele temia grandemente, ele estava preocupado com tudo. Certo? Ele estava com medo de que seus filhos morressem por causa dos pecados e tudo mais, e ele continuou com medo, e na verdade ele agia baseado nisso. Oferecendo holocaustos não por causa da fé, mas por causa do medo. E nós podemos até confessar os nossos pecados e nunca ver a provisão que Deus já deu. E na verdade, pelo medo fazemos essas coisas. Está me ouvindo, igreja? Você pode até fazer coisas de cristão pela justiça própria. Em vez de descansar naquilo que Cristo fez, em vez de se alegrar que Deus é o seu justificador, você tenta produzir uma justiça diante do Deus que é juiz. Amém? Na verdade, Deus não só nos torna justos, mas isso é de acordo com a sua santidade. Nos tornar justos. Como pode um Deus santo fazer de um homem miserável, pecador, um justo aos seus olhos, sem comprometer a sua santidade e a sua perfeição? A resposta, eu encontrei um resgate. Deus mesmo encontrou isso. Se eu tivesse encontrado, não seria tão seguro. Deus mesmo disse, eu encontrei. Deus encontrou o resgate. Algo que satisfez seu coração, seu próprio filho. Ele enviou o seu filho com o propósito de morrer pelos nossos pecados. E porque o seu filho morreu pelos nossos pecados, ele pagou o preço da nossa redenção. E hoje a justiça de Deus está do seu lado. E Deus colocou de tal forma que ele não sente pena e te faz justo. Não, não, não. Não é a linguagem bíblica. Deus não é misericordioso em te fazer justo. Ele é rico em misericórdia, mas não é misericordioso em te fazer justo. Deus é justo em te fazer justo. Amém? Fazer do homem pecador justo. Ou seja, se você está diante de Deus, se posiciona diante dele como um pecador, eu serei seu justificador. Mas se vier diante de mim como homem justo, sabe de uma coisa? Você perde. E às vezes confiamos em nós mesmos. Isso se manifesta através do orgulho. Orgulho do nome, dos bens, da posição social, seja o que for, ou se manifesta através de condenação própria, ou através de culpa, ou até mesmo através da autocomiseração, eu sou tão pobre. Ambos são focados no ego. Um fala do que eu fiz, do que eu tenho. O outro fala sobre o que eu não fiz, o que eu não tenho, ainda sou eu. Este miserável eu. Então o que eu faço, pastor, com o eu? Deus diz então, você gostaria de um novo objeto, um novo ser? Aqui, o meu filho Jesus. Ele é o seu novo eu, é o seu novo ser, não é mais você. E de agora em diante eu vou julgar, eu vou analisar e olhar para você através de Jesus. Não é questão de que se você é bom, mas se ele é bom. Então é necessário para nós, certo? Descobrir tudo o que pudermos sobre a pessoa maravilhosa do Filho de Deus. Que a Bíblia fala no livro da sabedoria. Eu era o seu prazer diário. Que Deus enviou a este mundo o único bebê que nasceu para morrer pelos pecados, porque Deus nos amou. Aleluia! Então, como falar quando eu ainda estou praticando a justiça própria, pastor? Quando você se sente condenado.
Escute, de alguma forma, antes de chegar a este lugar, você confiou em si mesmo, procurando bondade em si mesmo. Está me ouvindo, igreja? Não é sobre você, mas é tudo sobre ele. Se você quer a lei, você deve obedecê-la por completo, não pode escolher. A lei deve ser obedecida no todo. Número 5 nos fala o seguinte: e falou o Senhor a Moisés, falando da lei, dizendo: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso, e a todo que padece fluxo, e a todos os imundos por causa de contato com algum morto. Ouviu isso? Então, se você teve fluxo de sangue à noite, não levante suas mãos. Mas naqueles dias, tinha que sair do arraial. Senão morreria. Não somente, isso não era para um ou para o outro, era desde o homem até as mulheres, os lançarei, fora do arraial os lançarei. E esta é a lei, você está me ouvindo? Se você quer um Deus que é juiz, você vai estar diante de perfeição, e vai ser o seu fim. Porque Deus colocou tudo isso aqui para não confiarmos em nós mesmos. Nós falamos, isso é muito normal. Na verdade, esses três representam três tipos diferentes de impureza. O leproso não tinha que fazer nada, era quem ele era impureza passiva. E o fluxo era impureza ativa. E quem tocava em um morto, um parente morria, é por associação. Olha como o pecado pode nos pegar. Se não é por associação, é pelo que você faz. Se não pelo que faz, mas por quem você é. Então a melhor coisa é fazer o quê? Não confiar em si mesmo e aceitar a Cristo como a sua justiça. E eu posso te mostrar histórias e mais histórias, certo, de milagres e milagres de pessoas que foram a Jesus com o pecado. De fato, todos estavam em pecado. Certo, e todos recebiam. Todos que iam recebiam. Somente um grupo de pessoas não recebia, que eram os fariseus. E isso nos mostra que a única coisa que impede a graça de Deus de fluir, o favor de Deus, não é o pecado. Na verdade, se expor o pecado, a graça, o pecado some. A única coisa que pode impedir a graça e o favor de Deus de fluírem na sua vida é a justiça própria. Porque no momento que você confia em si mesmo, você diz: Jesus, fica de lado, eu não preciso de ti. Como minha justiça, eu tenho a minha própria bondade. Está me ouvindo? Ele não tem eficácia. Certo, aqui diz: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Então não é quem peca que está separado de Cristo, mas quem se justifica pela lei tem descaído da graça. Uau! Falamos que a pessoa que caiu da graça é a pessoa que pecou, a pessoa que fez alguma coisa que é imoral. Mas, na verdade, Deus fala disso somente para pessoas que aparentam estar bem do lado de fora. Eles têm a aparência, têm a profissão, eles falam as coisas certas. Amém? Sabem gritar e pular. Mas o fato é que Deus disse que caíram da graça. E quando se trata de receber de Deus, eles não recebem. Eles confessam a palavra, eles repreendem, amarram, mas no coração eles estão presos pela condenação por causa da justiça própria e não sabem sair disso. Escute bem, igreja. Olha, a justiça própria produz condenação. E a condenação é um indicativo. Como quando você tem catapora ou alguma coisa desse tipo, é um sintoma de algo que está dentro. A febre é o seu corpo lutando contra a infecção. Então é a mesma coisa, condenação é porque você tem justiça própria. Está me ouvindo? E escute bem, a condenação sempre mata. Jó tinha justiça própria, mas no final da história ele aprendeu isso. E no final de tudo ele disse: Deus, com os meus ouvidos ouvi falar de ti. Pessoas pregaram sobre ti. Com os meus ouvidos ouvi falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. E por isso me abomino na cinza e no pó. Alguns versos depois disso, Deus restaurou tudo que Jó tinha perdido. Deus não enviou aquilo contra Jó. Mas Jó tinha justiça própria. E quando você sofre disso, o diabo vem a você e ele diz: você não fez isso o suficiente, não fez aquilo bastante, até quando você faz algo bom, não foi o suficiente. Você não orou o suficiente. Eu orei 1 hora hoje. Tem gente que ora 3 horas. Eu estou lendo um capítulo da Bíblia por dia. Tem aqueles que leem 5 capítulos todo dia. Nunca é o bastante. E quando você faz algo errado, ele te condena. Ele fala para você: ontem e hoje. Ele não é para sempre. Quando você faz algo certo, ele diz que não é o bastante.
É tudo sobre você. Quando você está focado em si mesmo e o que pode fazer, ele te pegou. Mas se você fala, olha, diabo, não é sobre mim, olha para aquele à direita de Deus Pai. Ele é a minha justiça. Vai falar com ele. É só isso. Ele vai dizer, ah, não, outra pessoa da igreja New Creation. Amém, igreja, glorifica o Senhor. Ele fez tudo. Então, muito antes de haver enfermidade, muito antes de Adão e Eva envelhecerem, muito antes da pobreza entrar no mundo, eles pecaram. Mas foi mais do que isso. Deus foi a eles estavam com medo. Era o temor. Mas o temor errado. Mas mais do que isso, estavam condenados. Como sabemos isso? Eles se vestiram com folhas de figueira. Certo? Você já viu essas folhas em Israel? Olha o tamanho delas. Eu queria que tivesse uma mão ali para você ter uma referência, mas é muito grande, ok? Eles tentaram cobrir com isso a sua nudez. Literalmente, em hebraico, a Bíblia diz que eles cobriram os seus lombos. E Deus olhou e viu que não tinha sangue, ele não gosta de salada. E a Bíblia diz que Deus os vestiu com peles. E desta vez no hebraico diz que os vestiu totalmente. Com peles. Quer dizer o quê? Que Deus foi o primeiro a oferecer um sacrifício de animais. O inocente morrendo pelo culpado. O justo pelo injusto. Agora escute bem isso. Se o homem providenciar a sua própria cobertura, não será o bastante. Você sempre vai ficar se perguntando se está cobrindo mesmo. Mas quando Deus provê com as suas próprias mãos, é perfeito. Deus enviou o seu filho. O seu filho fez a obra. Você é tão bom na sua posição para com Deus quanto a sua oferta. E o nome da nossa oferta é? Será que estamos bem? E como? Aleluia! Amém? Então essa é a raiz de muitos problemas. Às vezes o casamento acaba porque o marido e a mulher não se entendem. Vamos mais fundo, qual o problema? Certo? Ah, ele não concorda comigo, ela não concorda comigo. Ah, eu não sei por que ela não é submissa e tudo mais. Sabe, a culpa é dela e ela diz a culpa é dele. E você procura pela raiz e descobre que, na verdade, o marido está com medo de não poder prover para a família, não ter o suficiente. Ele está lendo muitas notícias ruins, assistindo muitas, sabe, notícias ruins. E ele tem medo. E quando ele está voltando para casa, ele fica com a sua mente cheia de muito medo. Por quê? Porque ele acha que ele tem que trabalhar, providenciar para sua família. Ele é o homem, é o marido, ele é o pai. Então ele se sente condenado porque ele diz, eu não sou suficiente para minha família, eu não posso prover o bastante para eles. Eu sou um marido ruim, eu sou um péssimo pai, não tenho tempo para os meus filhos. Eu queria ter mais tempo com eles. E quando ele entra com essa condenação, ela diz algo e bam! É necessária somente uma palavra. E a confusão então começa. E a mulher nem sabe o que aconteceu. E se as mulheres soubessem que a razão é o medo, poderiam compreender. Talvez não é o medo, mas o estresse. O marido está estressado. E porque ele te ama e você está por perto, ele descarrega em você. Mas nem é o estresse, é a condenação. Ele se condena. Então, anos atrás, Deus me deu essa ilustração. Doença, problema financeiro, hábitos destrutivos. Há uma raiz para tudo e o mundo diz que tem muitas doenças que são causadas pelo estresse. E a ciência só pode falar isso. Mas se for mais fundo, você vai encontrar a raiz do estresse, que é o medo. Quando você tem medo, certo? Você fica estressado. A resposta, que é sempre lutar mais. Mas a ciência para por aí. Algumas pessoas dizem que a razão é o medo. Elas dizem isso também. O homem precisa, então, vencer isso, pensando de outra forma, fazendo alguma coisa diferente. Mas Deus diz não, a raiz mais profunda é a condenação. A raiz principal. E trazer de volta a lei é trazer de volta a condenação. E o diabo ama isso e por isso ele transforma os seus ministros em ministros de luz, cuja obra é a justiça própria, a justiça do homem, a justiça fabricada pelo homem. Amém? Olha, os seus ministros são ministros de luz. Na carta de Coríntios, ele tem pessoas nos púlpitos. E o objetivo do diabo é justamente fazer isso. Colocar uma pessoa da sua confiança no púlpito. Este é o pior lugar. Certo? Porque todo mundo pensa que o que sai do púlpito é de Deus. Não checam na Bíblia. Então escutam coisas como: glória a Deus, você não acha que o seu pecado
vai ficar impune, o seu pecado vai te achar. Deus quer que sejamos santos na mente, que os nossos olhos sejam santos, santo nas nossas ações, santos em todo o tempo, nós. E quase não mencionam Jesus. Se podemos ser santos em ações, pensamentos e palavras sem Cristo, alguém já tinha sido, talvez Davi já tinha sido isso. É uma lição difícil, mas uma lição que nós precisamos aprender é que quando nós estamos com justiça própria, a graça para, lembre-se disso. A graça não flui onde existe condenação. Quando Jesus ensinou os discípulos a falar com a montanha para que ela fosse removida, tudo isso começou com aquele episódio de Jesus chegando a uma figueira que estava no caminho de Betânia até Jerusalém. Vocês que já foram lá, já passaram por este caminho. A figueira não está mais lá, foi amaldiçoada. Certo? Mas tem outras figueiras lá. E a figueira é uma árvore interessante. Depois do inverno, quando ela perde as suas folhas, certo? No momento que o verão se aproxima, na primavera, as folhas nascem. E a Bíblia diz que Jesus se aproximou desta figueira procurando o figo, a fruta. Mas a Bíblia diz que não era tempo de frutos. E por que Jesus foi para aquela figueira que tinha folhas, mas sem fruto? E por que Jesus amaldiçoou aquela árvore se não era tempo de frutos? Ele não amaldiçoou porque está virado, ele não amaldiçoou porque perdeu o controle. Ele fez isso para ensinar uma lição. Certo? Figueiras com folhas sem fruto. Na mesma hora, amaldiçoou. Por quê? Porque ele não quer que ninguém seja enganado. A primeira menção de figueiras foi quando Adão e Eva se cobriram com folhas de figueira. Então a figueira representa o quê? Justiça própria. E quando você está com a justiça própria, escute, a fé não flui. A fé não flui. A lei é de justiça própria. E por isso nos fala em Gálatas, ora, a lei não é da fé, a lei não é da fé. Escute, a lei não é da fé, mas das obras, mas o homem que fizer essas coisas por elas viverá. E no momento que confiar nas obras, a fé não opera. Se você pratica em falar e acreditar, é o espírito de fé que Deus quer que você tenha. Você está ouvindo, igreja? Amém? Temos o mesmo espírito de fé. Crie, por isso falei. Eu criei, por isso falei. Esse é o tipo de fé que Deus quer que você tenha. Amém? Não se preocupe com as ações. Vendo trevas, Deus não disse, tão escuro. Deus disse, haja luz. Amém? E o que ele fez depois disso? Nada. Muitas vezes, crer e falar é o suficiente. Amém? A justiça da fé fala. A justiça da lei faz. Eu disse a justiça da fé fala. A justiça da lei faz. A lei não é da fé e nós podemos falar que é como água e óleo. Os dois não se misturam. Se você tem justiça própria confiando nas obras, sua fé não pode fluir. Amém? E Jesus então ensinou a crer e falar. Crer e falar. Então voltemos a Marcos 11. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, no dia seguinte, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. O mesmo espírito de fé que nós falamos, eu criei, por isso falei. Amém? Eu criei e falei. Em quase todo o idioma do mundo, o diabo programou a morte. O diabo programou isso. Em vez de falar, estou vivendo de vontade, falamos, estou morrendo de vontade. E o fato é que não percebemos, e eu não quero ser muito místico a respeito de expressões, mas isso é vida e morte. Cri, por isso falei. Jesus não falava o que via, mas falava o que queria ver. Amém? Você não diz o caroço está só aumentando, você diz, eu amaldiçoo esse caroço em nome de Jesus, e você diz, a vida está fluindo em mim. Eu vejo saúde plena, amém? Amém? Vejo meu marido assentado aqui. Não este irmão, mas meu marido. Não levante a sua mão agora, por favor, para que ninguém saiba, amém? Diga isso. Eu sou casado. Olha, diga só para o Senhor, não diga para as pessoas, ok? Diga ao Senhor, eu sou casado, amém? Diga, eu sou casado. Aquilo que você está precisando. Comece a acreditar e comece a falar. Eu não acredito em nada disso. Você acabou de exercitar isso. Você não crê e você está falando, então não vai receber, amém? Está entendendo, igreja? Ele então amaldiçoou aquela figueira e aquelas folhas que representam a justiça própria. Tem que ser amaldiçoada antes da fé operar.
Jesus mostrou isso, uma parábola em ação. Amém? Quando ele amaldiçoou a figueira. Amaldiçoou a figueira com folhas, que aprendemos a sua primeira menção é justiça própria. Ele amaldiçoou. E então ele falou sobre a fé. E eu estava estudando isso um certo dia e Deus me levou àquela árvore da vida que está no céu. As folhas são para a cura. Você já leu isso? A diferença é essa, justiça própria traz doenças. A folha da justiça de Deus traz o que? Vida e saúde. Aleluia! Obrigado, Jesus. Você está aprendendo? E olha o que Jesus falou, o único critério é não duvidar no seu coração. Ele disse para não duvidar no coração. Diga, não duvidar. Olha, esse duvidar não é a palavra usada no grego geralmente, estazou. Como Jesus falou para Pedro quando ele afundou, por que duvidaste? Não é aquela palavra. Essa palavra aqui é uma outra palavra no grego que é diacrinou. Em grego. É uma palavra interessante, ela quer dizer fazer diferença. É Jesus dizendo, sabe, quando eu falei com aquela figueira, da mesma forma que eu falei com ela, você deve falar à montanha. E ela vai te obedecer. Então, até mesmo no natural, as pessoas falam que devemos falar com plantas, e Jesus estava falando, não faça diferença entre falar com plantas e falar com uma montanha. E você diz, é diferente, é uma planta. Montanha! Jesus falou, não faça diferença. Diacrinou na verdade, não duvide. Duvidar como fazer a diferença. Não faça diferença. Alguém diz, eu posso orar por dor de cabeça, pastor. Ok, olha, eu vou orar por esse irmão. Depois vem outro. O que você tem? Eu tenho AIDS. Você se arrependeu? Você fez isso? Já parou de fazer aquilo e aquele outro? Fazemos uma diferença. Jesus falou em Mateus, se tiverdes fé, não vai fazer só aquilo que foi feito à figueira, mas também com a montanha. Não faça diferença. Na verdade, é mais fácil para Deus curar câncer, se eu posso falar assim, do que dor de cabeça. Não estou falando que é difícil curar dor de cabeça. Na economia de Deus, ele pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou 5.000 homens. Quando tinha 7.000 homens, mais homens, ele pegou só 4 pães. Na economia de Deus, quanto maior o problema, é mais fácil. Quando alguém chegar e falar para você, é câncer, não tem problema. Qual o problema? Espinha. Tenho que usar minha fé. Se começarmos a não fazer a diferença, tudo muda. Mas mais do que isso, vamos mais profundo à raiz dessa palavra diacrinou. A palavra dia, quando você encontra no grego, quer dizer através deste canal. Através disto, dia. Crino é a palavra para julgar, condenar. Se juntarmos os dois, é a palavra, que é a palavra raiz, tem condenação no seu coração. Por isso você faz a diferença. Por isso você duvida, você não confia, tem condenação no seu coração. Diacrino, pelo meio da condenação. Olha, eu vou mostrar para você um texto que vai juntar tudo isso. Ok? Em Romanos 14, rapidamente. Tens tu fé? E toda a igreja diz? Ok, mais uma vez. Tens tu fé? Quem está no segundo piso? Terceiro piso perto dos céus? Tem que ter mais fé, amém? Vocês vão subir primeiro no arrebatamento, sabia? Ok, tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus, olha isso. Bem-aventurado aquele, falando de comida, ok? Beber vinho ou não beber vinho, comer carne e tudo mais. Paulo então disse, tu tens fé, bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo. Olha essa palavra condenar, é a palavra crino. Então, diacrino é condenar-se a si mesmo. Se você se condena, você não pode ter a fé operando. Por quê? Porque a justiça própria não deixa. Então tem gente confessando a coisa certa, pelas suas feridas foi sarado. Deus provê tudo para mim, mas estão em condenação, com medo. Muitos fazem isso quando estão desesperados e já é um pouco tarde, porque não estão firmes no espírito, não ouviram sobre a graça. Ouviram sobre cura, mas não sobre a graça. A Bíblia diz, buscai a sua justiça, e essas coisas, provisões, bênçãos, serão acrescentadas. Você nem precisa usar a fé muitas vezes para provisão. Ela virá.
Quando você busca a sua justiça. Olha, quando você era pecador, você tinha que crer para receber doença. Você tinha que acreditar para receber pobreza. Para estresse e depressão, vieram porque você era pecador. Certo? Agora você é um crente. Só busque a sua justiça. Creia que ele te fez justo. E todas as bênçãos virão a ti. Automaticamente serão acrescentadas. E eu já vou terminar. Olha, uma história interessante, muito linda, que começa de uma forma quase deprimente, muito triste, mas termina de forma gloriosa, como Deus sempre faz. Foi um desastre natural do Antigo Testamento, que nunca tinha acontecido na história de Israel. Ano após ano, Deus advertiu Israel para não adorar outro Deus, para não adorar ídolos. E eles adoraram todo tipo de ídolo debaixo de toda a árvore, nos montes, até sacrificavam os bebês e as crianças para os deuses como sacrifício humano. E Deus enviou a Jeremias, enviou a Isaías para adverti-los. Parem de fazer isso, voltem-se para Deus. Olha, escute isso. Todo outro pecado que Israel cometeu, Deus não os tirou da terra por isso. Está me ouvindo, igreja? Porque eles ainda adoravam a Deus. Enquanto eles ainda sacrificavam a Deus, a bênção descia. Mas no momento em que mudaram de Deus, e no momento estamos fazendo isso nos dias de hoje, trocando a justiça de Cristo pela justiça própria. Quando pararam de oferecer sacrifício a Deus, as bênçãos pararam. E no ano 386 a.C., Nabucodonosor chegou ali, o rei da Babilônia chegou. E Deus permitiu que ele derrotasse o seu povo. Ele queimou o templo, levou como escravo todo o povo de Judá, o povo de Israel, e levou os melhores deles para a Babilônia, deixando para trás os velhos e os inválidos na terra. Os melhores ele levou para a Babilônia. Foi o maior desastre no Antigo Testamento. Deus os advertiu, mas Deus, mesmo no Antigo Testamento, colocando o homem diante do seu tribunal e como juiz, Deus ainda providenciava o holocausto. E Deus, por sua misericórdia, pelo profeta Jeremias, que tinha profetizado que isso ia acontecer, também disse que esse cativeiro duraria só 70 anos. Certo? 36 anos depois de Nabucodonosor, levou o povo de Israel ao cativeiro. Um rei da Pérsia chamado Ciro conquistou a Babilônia, sem até mesmo lançar uma flecha. Certo? Ele tomou controle de tudo. É incrível como Deus fez tudo isso ajudando. Deus providenciou para ele, porque Ciro foi mencionado pelo profeta Isaías antes do cativeiro, antes mesmo de Ciro nascer. Deus o chamou pelo nome. E Deus disse que esse rei Medo-Persa era seu ungido. Ciro, meu ungido. E olha isso, quando ele tomou controle, certo, da Babilônia, este rei Medo-Persa, rei da Pérsia, falou aos hebreus, quando descobriu que o seu nome estava na Bíblia, quando descobriu que ele foi chamado pelo nome antes de ter nascido, por um dos profetas de Israel, ele falou para o povo hebreu: voltem e reconstruam o templo. Eu darei a provisão. E isso aconteceu no final daqueles 70 anos, certo, do cativeiro de Israel, e eles voltaram. Certo, para ruínas. Não tinha nada além de ruínas, cinzas. O templo foi totalmente destruído. E a Bíblia nos fala que em 535 a.C., depois de 2 anos de ter voltado para a terra, não fizeram nada no templo. Então começaram a reconstruir o fundamento do templo. Agora escute isso, porque cada um de vocês que quer construir uma carreira, uma profissão, uma família, ou até mesmo seu ministério, entenda bem isso. O princípio da palavra de Deus é para hoje. É para nós hoje. Está falando em como construir, mas mais do que isso ainda, é para edificar o corpo de Cristo. No mundo inteiro, quando Deus olha, ele não vê igreja A, B, C, mas ele vê somente uma igreja. Amém? E Deus quer que sejamos fervorosos. E olha bem, se você olhar para aquilo que acontece no mundo, na mídia, no noticiário e tudo mais, tudo está acontecendo por causa dessas 3 razões. Número 1, Cristo. Deus está preparando a volta do seu filho.
Certo? Algumas coisas acontecem pelo diabo, mas Deus está transformando para o nosso bem. Certo? No mundo inteiro hoje tudo acontece por causa de Jesus. Número 2, por causa da igreja, o corpo de Cristo. Amém? A igreja não depende do mundo. O mundo depende da igreja. Não pense que o seu negócio é o principal e você vem para a igreja aos domingos. É secundário. Não, a igreja, o corpo de Cristo é essencial. Tudo neste mundo, o depósito do céu está na igreja. Amém? A plenitude da bênção de Deus está na igreja. Então tudo que está acontecendo no mundo, número 2, é por causa da igreja. E número 3, a nação escolhida por Deus, Israel. Por isso estão na mídia o tempo todo. Ok? Então se você está construindo alguma coisa, seja a sua carreira, ligue isso à igreja. Ligue isso com a casa de Deus. E por isso neste ministério nós não somos egoístas olhando para nós mesmos, mas queremos abençoar o mundo. Por alguma razão Deus escolheu este pequeno ponto vermelho no sudeste da Ásia. E este ponto vermelho, neste ponto vermelho, tem um outro ponto vermelho, chamado Igreja New Creation. E dentro deste ponto vermelho, que está dentro do outro ponto vermelho, tem um outro ponto vermelho, minúsculo. Um homem chamado Joseph Prince, e o mundo não entende porque Deus o está usando. E ele concorda. E Deus disse que daqui o meu evangelho vai até os 4 cantos da terra. Você diz, Pastor Prince, por quê? Eu não sei por quê. Isso é a graça. A graça. Não usamos o braço de carne, não fazemos nada, certo? Deus escolhe as coisas pequenas e fracas e você diz, Pastor Prince, você é fraco, você está certo. E não sabe como está certo. Amém? Não tem nada a ver conosco. Amém? Este lugar maravilhoso que nós temos, merecemos? Não. É chamado favor imerecido. Você pode viver na dimensão do favor merecido, mas eu vivo na dimensão do favor imerecido. Amém, igreja? Favor imerecido. Então eles voltaram e 2 anos depois disso, acordaram e falaram, ei, não esquece o propósito pelo qual o rei nos enviou de volta para construir o templo. Então, aconteceu isso em Esdras, capítulo 3, e no 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no mês 2º, Zorobabel. Zorobabel, escute bem, era o príncipe da casa de Judá. E você vai encontrar o seu nome na genealogia de Jesus Cristo. Ele foi um dos descendentes do rei Davi. E você vai ver o seu nome mencionado na genealogia de Jesus Cristo. Certo, Zorobabel. Ele voltou como um príncipe da casa de Judá e se tornou o governador daquele lugar. O governador de Judá. Ok, ele voltou como governador de Judá. E Jesuá, filho de Josadac. Esse Jesuá, outro líder, era o sumo sacerdote. Dos remanescentes que voltaram. Igreja. Os 2 representam o Senhor Jesus. Número 1, sobre o reinado, Zorobabel, da casa de Judá. A linha real, da linhagem de Davi. Depois Jesuá, o sumo sacerdote. Um tipo de Cristo, sacerdócio. Juntos, rei e sacerdote. Lembre-se que o sacerdote, no Antigo Testamento, não era rei. Eles olhavam o leproso para ver se ele tinha sido curado. E depois fazer o sacrifício. Senão, ele tinha que sair do arraial. Eles não tinham poder de limpar o leproso. Eles só examinavam, só olhavam para ver se tinham sido curados. Ninguém tinha sido curado. Ok, Naamã não era judeu, ok? Eu falo de judeus, até Jesus chegar. Mas olha para Jesus. Ele não só olhava para o leproso e o examinava como sacerdote. Jesus tinha autoridade de rei para falar ser limpo. E o leproso ficava limpo. E quando você olha para a genealogia de Jesus, tudo vai dar em Davi, mas na verdade, a linhagem da sua mãe vai até chegar ao rei Davi, do seu filho Natã, e a linhagem de José, o seu padrasto, certo? Vai até a linhagem de Salomão. E Jesus tem um direito duplo ao trono de Davi. Mas este rei desceu da montanha, andou pelo mar da Galileia, usando a sua autoridade de rei, porque onde estava a palavra do rei, havia poder. E como ele usou isso? Para o seu próprio ganho, ser limpo. Levanta-te e anda. Lázaro, sai para fora. Tenho compaixão deles. Esse rei usou seu poder para abençoar a todos nós. Aleluia! Então Zorobabel e Jesuá juntos formaram a liderança daquela época,
certo? Autoridade de rei e autoridade de sacerdote. Ok? Lembra então de Zorô e Jesuá. Então começaram a trabalhar. Começaram a obra do Senhor. E constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima para que a dirigissem. Então começaram a trabalhar. E lembre-se que quando você constrói a casa de Deus, o diabo não vai te deixar em paz. Você entende isso? Próximo capítulo. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá. Quando você edifica a casa de Deus, quando você faz algo que é para a sua glória, o diabo vai sempre levantar uma oposição. Uma oposição é um grande indicativo que você está fazendo algo que é significativo e poderoso. Mesmo não gostando de oposição, seja grato porque você é alguém que o diabo não ignora. Está ouvindo, igreja? Estavam construindo a casa de Deus, o diabo fica com inveja, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá, inquietava-os no edificar, e alugaram contra eles conselheiros, para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. No reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Parece que nada mudou. Estamos tendo esses mesmos problemas, mas agora o escrever não é tão devagar. É muito mais rápido. Temos a mídia social e mel com venenos. O instrumento do diabo é o mesmo. Olha o que aconteceu. A obra, efetivamente, a obra parou. A obra da construção parou. Sabe por quanto tempo? 12 anos. Deus não falou para eles pararem. O que aconteceu com Zorobabel? O líder deles. O que aconteceu com Jesuá, o sumo sacerdote, o líder deles? Não tem nada sobre eles. O povo, então, ficou desanimado. Permitiram que as acusações os parassem. Por 12 anos, a obra da casa parou. Nada foi feito. No final de 12 anos, Deus levantou 2 profetas. E os seus nomes eram Ageu e Zacarias. Olha, o livro de Esdras está antes de Jó e de Salmos, depois de 2 Crônicas, na Bíblia Sagrada, e você vai ver que Ageu e Zacarias estão no final do Antigo Testamento. Na verdade, Ageu e Zacarias deviam estar no livro de Esdras. Eles eram contemporâneos. E Deus levantou esses 2 jovens, escute bem, eles eram profetas bem jovens. Na verdade, Zacarias é chamado Naar em hebraico, que quer dizer adolescente. Um profeta adolescente. Isso fala da geração de Benjamim nos últimos dias, não tem nada a ver com a idade. Isso mostra que Deus vai levantar a juventude nesses últimos dias. Tem gente com 30 anos que parece que é velho, reclamando. E aqueles que têm 70, 80 anos e são jovens no espírito, é bom estar do lado deles. Nada a ver com a idade. É um tipo da geração de Benjamim. Ageu era novo e Zacarias mais novo ainda. E Deus levantou esses 2 profetas porque a sua obra tinha parado. Sabe o que Ageu fez? No capítulo 1 de Ageu você vai ver e nós vamos falar rapidamente. Ageu se levantou e disse: Ei, gente! Será que é tempo para vós viverdes nas vossas casas forradas, como eles faziam naquele tempo? Quando estavam construindo o templo, eles viviam em tendas. Casas forradas é porque agora tinha telhado. Tinham um teto. Não estavam mais vivendo como peregrinos ou, sabe, vivendo em tendas para construir a casa de Deus primeiramente. A casa não tinha sido feita. Só tinham colocado o fundamento e pararam a obra e agora estavam em casas forradas. Então Ageu disse: o que é isso? Vocês estão vivendo em casas forradas e dizendo: o tempo de construir a casa de Deus ainda não chegou. Não é tempo de edificar a casa. E Ageu disse: olha o que está acontecendo com vocês. Vocês bebem e ainda ficam com sede. Vocês comem e não ficam saciados. Vocês estão ajuntando dinheiro que recebem para pôr no saco furado. Ele disse: gente, é porque a casa de Deus está desamparada. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso foi Ageu, certo? E o profeta adolescente Zacarias, ele tem um livro que fala dele, certo? O livro de Zacarias. Deus mostrou para ele o que aconteceu. Você quer ver isso?
o que aconteceu com os dois líderes, Zorobabel e Josué, o sacerdote, o governador e o sumo sacerdote. Deus mostrou para Zacarias. Isso está no capítulo 3. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Pela primeira vez vemos um personagem que não tínhamos visto. Vemos os escritos, as cartas que escreveram para poder desencorajar o povo de Deus. E toda aquela perseguição, não tínhamos visto Satanás, mas ele estava trabalhando por trás das cortinas. E como ele estava trabalhando? Lembra o nome Satanás, Ha-Satã em hebraico, o que é acusador. E olha o que aconteceu com o sumo sacerdote. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição, falando de Josué, tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Agora temos uma visão. Por que a obra parou? Por que o povo desanimou? Por que a oposição teve sucesso? Porque, como líder é, assim também é a nação. Como líder é, assim também é a sua família. Como líder é, assim também é a companhia, a organização, seja o que for. Tudo se levanta ou cai com a liderança. E a liderança estava debaixo de condenação. Josué estava debaixo de condenação, revelada nas suas vestes sujas. E quando a condenação chega, o que para? A graça para. Todos os pecadores receberam de Jesus. Até mesmo as prostitutas, se tivessem doenças, tocavam em Jesus e eram curadas. Até os leprosos, quando entravam em contato com Jesus, eram curados. Só um grupo de pessoas que não era curado. Não recebiam os milagres de Deus. Os fariseus. Por quê? Justiça própria. Não há iniquidade espiritual como a justiça própria. É a mãe de todos os pecados. Essa atitude de não se aproxime de mim, eu sou mais santo do que você. Certo? É o ápice da justiça própria. Os fariseus eram os únicos que não recebiam de Jesus. Cristo não tinha efeito para eles. Por quê? Porque eles diziam, bem assim, eu tenho a minha justiça. Jejuo 2 vezes por semana, eu faço isso e aquilo, e Cristo não tem efeito. E eles mesmos se condenam. Sabe como eu sei? Pessoas que se condenam, condenam os outros. Muito. Certo? Quem ama muito é porque é muito amado. Ok? Entendeu? Se você acha que Deus está te condenando, você vai condenar os outros. E você vai ficar sempre se iludindo, achando que cumpriu a lei, ou então você vai ficar deprimido, porque você a quebrou. E a vida deles é sempre para cima, para baixo, para cima, condena uma pessoa. E para baixo porque eles condenam. Para cima, para baixo, para cima, para baixo. Eu aqui, eu ali, eu. E nada de Cristo. É muito doloroso pensar em si mesmo. Mas pensar em Cristo, Por isso na adoração as pessoas são curadas, elas recebem. Porque olham para aquele que é totalmente amável. Se ele é a sua justiça, você deve então descobrir tudo o que ele é, os seus títulos, tudo o que ele tem, olhar para as Escrituras e encontrar Jesus, porque agora Jesus é o seu novo ser. Jesus é a sua identidade. Jesus é a razão de Deus te abençoar. É para seu benefício ver Jesus, então, nas Escrituras. É tudo sobre Jesus, e assim ele ensinou a Bíblia no caminho de Emaús. Agora eu já vou terminar. Você já falou isso algumas vezes? Ok. Finalmente, meus irmãos, Josué, vestido de vestes sujas, estava debaixo de condenação. Podemos culpar o governo, podemos culpar a mídia, podemos culpar a todo mundo, mas Deus te diz, não, o problema é com você. Se permitirmos que entremos em condenação, estamos dizendo, Cristo, não preciso de ti porque eu tenho a minha justiça própria, e a evidência é a condenação. Está me ouvindo, igreja? E no momento que sente condenação, o favor para, a graça para. A oposição tem sucesso. Certo? Qual é a solução? O próximo verso? Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse, eis que
Tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade. O passado, ele disse para Josué, eis que eu tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. É a couraça da justiça. E eu te digo uma coisa, bem claro, como cristal, agora mesmo, em nome de Jesus. Deus te disse, eu já removi os teus pecados. A igreja diz, temos que andar em santidade, temos que andar em santidade, mas o que a igreja precisa ouvir é, veja, eu já removi as iniquidades, porque teve um homem que desceram do telhado, removeram o telhado para colocá-lo diante de Jesus. Ele não tinha poder para andar até que Jesus disse, filho, os teus pecados te são perdoados. E isso deu poder para ele andar em santidade, andar com poder. Se você não souber que os seus pecados estão perdoados, e saber claramente, você não tem poder para andar. Sabe como andam os pinguins? Você vai andar dessa maneira. Certo? Você tem que saber claramente. E vai andar bem. E não estamos promovendo algo como algumas pessoas dizem, a graça e santidade não misturam. Olha, a graça é o poder para andar em santidade. Aqui é Zacarias capítulo 3. Deus mostrou para esse profeta adolescente o que aconteceu nos bastidores. Mas tinha outro líder, certo? Zorobabel, governador. O que aconteceu com ele? O próximo capítulo, capítulo 4. Deus mostrou para este profeta Zacarias uma menorá, o candelabro, eu não vou falar do candelabro, em outra mensagem eu falo, e perguntou para o anjo que falava com ele, dizendo, Senhor meu, o que é isso? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu, escute. Este anjo vai mostrar para Zacarias os bastidores sobre Zorobabel agora. Vamos ver isso. Próximo verso. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Escute, a palavra força pode se referir à força financeira. É a mesma de poder para adquirir riqueza? É a palavra riqueza aqui. Caiu em hebraico, não é por força financeira. Não é por força das conexões que você tem. Não é pela força do seu esforço humano, da sua inteligência humana, sua esperteza. Não é por nada disso, mas pelo meu espírito. Quando eu sopro sobre ti, meu favor imerecido, as coisas entram no lugar. Então escute bem, Zorobabel, Deus disse, você está desanimado achando que eu não tenho poder financeiro. Esses remanescentes são pessoas pobres que voltaram do cativeiro. Eles não têm tempo para adquirir riqueza. Ele não tinha nenhum tipo de recurso para trabalhar. Deus disse, Zorobabel não é por força, não é por violência, mas pelo meu espírito. Você tem diante de ti uma grande tarefa, como uma montanha. Quem és tu? Diga isso, Zorobabel. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma campina. Como isso vai acontecer? Porque ele trará a pedra angular. Você sabe o que é isso? É a peça final do prédio. Quando se termina um prédio, você vai terminar a obra com aclamações. Mais forte, aclamações. Aclamações. Sabe como o Espírito opera? Pela graça. Quando você aclama a montanha graça, diante de ti se tornará uma campina. Vamos dizer que o seu nome é José da Silva. Você diz, quem és tu, ó grande monte, diante de José da Silva? Torna-te-ás uma campina. E como vai ser isso? Você diz ao problema, você grita, graça, graça. Aclame a doença, graça, graça. Amém? Eu não estou esperando ser curado porque eu fiz isso, aquilo e aquele outro. Eu espero ser curado porque Jesus levou essa enfermidade. Amém? Graça, graça à enfermidade. Graça, graça ao problema financeiro. Às vezes você nem tem como orar, mas você pode gritar, Jesus ou graça. Não dá para dizer, oh Pai, que está no céu, santificado seja o teu nome. Estou prestes a sofrer um acidente aqui, Senhor. Te digo isso, igreja, quando você fala graça, os seus olhos estão no favor imerecido de Deus. A montanha, que é tão grande, se torna uma campina. Amém? Deus restaurou os dois, Zorobabel, e também restaurou Josué. E se levantaram, sabe quando o prédio acabou? No mesmo ano que Zacarias profetizou para os dois líderes. Foi feito tão rapidamente.
Porque o rei na época, lembre-se disso, eles tiveram o favor do rei. Eles voltaram agora a pensar na justiça, o fato de que Jesus é a sua justiça. E olha o que aconteceu. Josué estava consciente agora de que ele estava vestindo roupas finas da justiça de Deus, que não tem nada a ver com seu mérito, mas era a provisão de Deus. Quando ele teve consciência disso, ele teve favor com o rei. E o rei ordenou que todos os seus recursos, que era Artaxerxes ou Dário, ele mandou que os recursos fossem providenciados para a construção do templo, e esta era a palavra do rei. Faça isso rapidamente. No momento que os seus corações estavam certos, certo? Estabelecidos no que Cristo fez e não no que eles fizeram. O favor fluiu. A influência também. A graça fluiu. E terminaram toda a construção no mesmo ano. Está em Esdras 6. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. Prosperaram pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias. Quando você vem à igreja todo domingo e o pastor está pregando e profetizando do púlpito, você prospera. Lembre-se disso, você profetiza pela influência e unção do Espírito Santo de Deus. Você prospera com a profecia e com a pregação. Quando está doente, o que fazer? Escute bem a palavra sobre a graça. Quando está sofrendo, você deve ouvir a palavra da graça. Está para baixo, deprimido. Escute, não faça nenhuma obra para tentar sair disso. Escute, e você vai sair dessa depressão. Amém? E prosperaram pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias. Isso foi só a introdução. Deus te abençoe e glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Vamos adorar esse nome. Diga o nome. Amém. Ele é totalmente amável. Meu amigo, se um criminoso é levado diante do rei ou diante do juiz, e este criminoso é culpado de crimes abomináveis, ele é uma aberração. A sociedade não quer este criminoso. E ele foi pego e está diante do juiz. E se o juiz tem amor no seu coração pelo criminoso, isso seria normal? Não seria certo? Mas mais do que isso, se o juiz falar, sim, ele cometeu crimes horríveis, mas eu vou tomar o seu lugar. Vou dar para ele minha casa, a minha herança e tudo o que eu tenho. O que você falaria do juiz? Você diria, Pastor Prince, isso não existe neste mundo. E você está certo. Mas você sabe que é assim que Deus nos amou? Deus nos amou quando estávamos no pecado, nos nossos crimes horríveis. E nada é mais horrível do que a justiça própria. Não somos nada e achamos que somos tudo, quando Jesus, que era tudo, se fez de nada. Amigo, se você chegar e dizer, Deus, eu sei que eu sou um pecador, eu não vou nem tentar, porque tudo que eu faço finalmente vai terminar em muita impureza e todo tipo de pecado. Eu admito que sou pecador. Deus vai sorrir e vai dizer, tudo bem, eu sou o teu justificador. Meu filho morreu por pecadores, você qualifica. Então todos neste lugar, e quem estiver assistindo isso agora, esta palavra veio do céu para você. Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados, cansados da justiça própria, e sobrecarregados de culpa e condenação. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos darei descanso. Eu vos aliviarei. Aliviar a consciência? Por toda a vida você vai ter o descanso de Deus. Se você disser, Jesus, seja a minha justiça, porque eu não tenho nenhuma. Então aqui neste lugar e aonde você estiver e você disser, Pastor Prince, ora por mim, faça essa oração agora de coração. Diga de coração, diga, Pai Celestial, eu creio que Tu me amas. E Tu me viste nos meus pecados. E mesmo assim me amaste. Mesmo eu não me amando, nem amando minha vida,
perdido, cego, mas tu me amaste e enviaste o teu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz pelos meus pecados. Seu precioso sangue me torna mais alvo do que a neve. Obrigado, Pai, porque tu fizeste Jesus a minha justiça, e eu sou justo para sempre, porque Jesus, Ele mesmo, é a minha justiça. Jesus é o meu Senhor, e tu o ressuscitaste dos mortos, para que para todo sempre Ele seja o meu sacerdote e meu pastor. Eu sou abençoado grandemente, altamente favorecido e profundamente amado. Em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Levante as suas mãos neste lugar e no início dessa semana, se lembre, é como um cheque em branco. Deus não está dizendo o que será, será. Não tenha essa atitude, mas declare a minha graça à situação. Aclame a minha graça para a sua semana. Vamos dizer para esta semana: graça, graça. Graça, graça. De segunda até domingo dessa semana, graça, graça. Somos as únicas pessoas do mundo que aclamam graça, graça. As pessoas do mundo não sabem nada sobre essa graça. Eles confiam em carros e cavalos, na força do homem e na inteligência do ser humano. Confiam na força e na violência, mas você e a sua família confiam na graça de Deus. Para longevidade, saúde, prosperidade e um caminhar íntimo com Deus. Você confia na graça de Deus para tudo. Que o Senhor te abençoe com as bênçãos do pai Abraão para você e a sua família, e com as bênçãos de Deuteronômio 28. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que durante a semana você ande consciente do seu sorriso sobre você, e que Ele te conceda favor, que você se encontre no lugar certo na hora certa, que o Senhor preserve e proteja você e aos seus amados de todo mal, de toda infecção, de toda doença e toda enfermidade, de pessoas más, dos poderes das trevas e dos poderes do maligno. Pelo sangue do seu Filho, que o Senhor sorria para ti e conceda a você e a sua família sua paz. Amém e amém. Deus te abençoe, igreja. Tenha uma ótima semana e lembre-se, a sua graça vai te dar vitória. Deus te abençoe. If you have just prayed the prayer to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, we want to welcome you to a new life filled with the goodness and abundant grace of Jesus. To help you begin this journey, we would like to bless you with an ebook titled The One Thing, 31-Day Devotional by Pastor Joseph Prince. Receive daily bite-sized inspirations of the favor, healing, and provision that God has for you. Simply log on to josephprince.org/salvation and download your free copy today. Get ready to experience the amazing love of God. As we celebrate Christmas with family and friends this month, Wendy and I are so blessed that you are a part of our ministry. Thank you for your support. We love you and pray that you're enjoying the Lord's love, joy, and peace as you celebrate Him this season. I know that it has been a very challenging year, with bad news dominating the headlines on a regular basis. I want to encourage you to turn your eyes this month to our Lord Jesus. As we close out 2020, let's focus our hearts on the good news. Christmas is all about good news. Amen. Yes, Christmas is special to us because it is all about Jesus and His love. It is about Him coming from heaven to earth to save us and always be with us. Even with all the challenges you are confronted with, know that your Savior is with you right now to provide for you, protect you, and rain upon you His favor. My friend, when you know you have the Lord's favor, every bad situation will turn around for your good. That is why this month I invite you to discover and experience His unmerited favor in a personal and powerful way. For the very first time,
I'm making the 100 Days of Favor devotional available to you for a gift of any amount. I believe that this devotional will help you develop a strong sense of favor consciousness and a confident expectation of good, no matter what you're going through. And when you expect good, you will see good things happen for you. So do request this inspiring resource for yourself or as a gift for your loved ones this holiday season. Thank you once again for tuning in today. We wish you a wonderful and Jesus-filled Christmas. This month, receive the 100 Days of Favor teaching set and a bonus 2021 wall calendar as a thank you for your gift of any amount to the ministry. You are called to live an overcoming life. This season, immerse yourself in the unmerited favor of God through bite-sized readings and scriptures that you can meditate on every day. Discover how you can experience the victorious life God's way when you live in the realm of God's favor. And for a specific gift, you will also receive a specially curated gift set that includes the 55-sermon Let Go USB audio capsule, as well as Joseph's brand new 4-DVD album. Have you ever felt like sometimes, you confess God's favor and all that, and yet man has right over your heads? David told God, "Thou hast caused man to ride over our heads. We went through fire and through water, but Thou broughtest us out into a wealthy place." He brings us out to a wealthy place, which is actually the word overflowing. Expect to be stronger. Expect good things to come out. Amen? You may also wish to bless someone with this special collection this holiday season. Request your copy today. Call us toll-free at 877-901-4300 or visit us at josephprince.org. Joseph Prince Ministries is a Section 501c3 nonprofit organization, and your gift is tax deductible for the amount that exceeds any fair market value of the materials you receive from us. The preceding paid program was sponsored by the friends and partners of Joseph Prince Ministries.